Um dos pilares do combate à maior inflação dos últimos 40 anos realizado pelo Fed é a redução do seu balanço patrimonial, ferramenta essa mais conhecida como Quantitative Tightening, ou QT, uma abreviação para o termo aperto quantitativo em português, e que consiste basicamente em realizar o processo inverso ao Quantitative Easing, ou afrouxamento quantitativo, ao vender ou simplesmente deixar vencer os ativos que estão em seu balanço. Desse modo, o nível de liquidez no sistema financeiro se reduz, afetando diretamente o ímpeto da atividade econômica e, consequentemente, reduzindo o crescimento da inflação. De 2008 até aqui, o balanço do Fed cresceu 10 vezes, saindo de 900 bilhões para cerca de 9 trilhões de dólares. Mais da metade desse aumento ocorreu somente entre 2020 e 2022, quando o balanço do Fed cresceu espantosos 5 trilhões. A partir de então, o Fed deu início ao processo de redução do seu gigantesco balanço patrimonial, que saiu de 8,9 trilhões em março de 2022 para 7,6 trilhões no início de 2024, uma queda de aproximadamente 1,3 trilhão de dólares, um pouco menos da metade dos 3 trilhões de dólares que o Banco Central americano anunciou que pretendia reduzir. Todavia, a ata referente à última reunião do FONC, que ocorreu em dezembro de 2023, mostrou que alguns membros do comitê querem antecipar a discussão sobre o fim do QT. Mas o fato de o Fed já estar a falar em acabar com o QT quando seu balanço encolheu apenas pouco mais de 1 trilhão de dólares, bem longe da meta de 3 trilhões de dólares, depois de ter aumentado 5 trilhões de dólares em apenas 2 anos, pode parecer bastante estranho. No vídeo de hoje, vamos mostrar que o que está motivando a discussão sobre o fim do QT tão cedo é a preocupação dos membros do Fed com o atual nível de liquidez do sistema financeiro, que está diminuindo a uma velocidade surpreendente. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Quando o Fed iniciou o QE em 2008, no intuito de salvar a economia de um colapso total, ele mudou para sempre a forma como a política monetária seria realizada, já que a partir dali, o sistema monetário migrou de um regime com escassez de reservas para um regime com plena abundância de reservas, como falamos com mais detalhes em um vídeo anterior. Apesar de contra-intuitivo, no atual regime de política monetária, em que o sistema bancário está inundado de reservas, o risco de falta de liquidez continua presente, como foi possível observar em setembro de 2019, quando, por conta do aperto quantitativo que estava sendo realizado na época, a taxa de juros do mercado de recompra disparou 500% em questão de minutos, indicando um grave problema de liquidez no sistema financeiro, o que obrigou o Fed a encerrar o seu QT e voltar a estimular a economia, como à época mostramos com detalhes aqui no canal. Desta vez, definitivamente, o Fed não quer repetir o mesmo erro de 5 anos atrás. Em 2021, para dissipar o risco de colapso dos fundos de mercado monetário, o Fed foi obrigado a utilizar a ferramenta de recompra reversa para drenar o excesso de liquidez que ele mesmo havia criado após 2020, como mostramos em um vídeo anterior. No final de 2023, mostramos também como o excesso de liquidez alocado nessa ferramenta, que chegou a ser superior a 2,5 trilhões em janeiro de 2023, rapidamente começou a secar a partir do segundo semestre do mesmo ano. Hoje, o montante total alocado na ferramenta de recompra reversa do Fed é de menos de 600 bilhões de dólares, e estimativas afirmam que essa quantia será zerada entre março e abril deste ano, quando a partir de então, a única fonte de liquidez do sistema financeiro serão as suas reservas bancárias. Com base na última tentativa de redução do seu balanço e do episódio de setembro de 2019,
o Fed estipulou indicadores para apontar a quantidade de reservas necessárias para o bom funcionamento do sistema bancário, como a proporção entre o saldo de reservas dos bancos e o PIB americano, ou a proporção entre o saldo de reservas e o total de ativos dos bancos, os quais ambos estão apontando para a ausência de quaisquer sinais de instabilidade no curto prazo. O problema é que, na realidade, os membros do Fed não fazem a menor ideia de qual o nível ideal de reservas necessárias para o pleno funcionamento do sistema bancário, mesmo com o auxílio desses indicadores, como os próprios membros do Banco Central deixam claro em suas declarações. No dia 8 de janeiro, a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, se tornou a primeiro membro do Fed a vir publicamente defender o fim do QT. Dentre outros assuntos, Logan destacou que o atual ritmo de redução do Fed de 95 bilhões de dólares em títulos por mês é aproximadamente o dobro do ritmo de seu ciclo de aperto anterior, em 2019, e que isso só foi possível por causa do excesso de liquidez existente na ferramenta de recompra reversa, e que, portanto, o Fed deveria desacelerar o ritmo do QT conforme o saldo da ferramenta de recompra reversa se aproxima do zero. Mas o ponto mais importante da declaração de Logan foi a afirmação de que, com base no comportamento recente da SOFR, já é possível enxergar sinais de que alguns bancos estão sofrendo com a escassez de reservas. A SOFR seria a taxa de juros equivalente à nossa Selic aqui no Brasil, ou seja, a SOFR é uma taxa de juros usada em empréstimos interbancários em que o banco devedor utiliza um colateral, como um título público, como garantia desse empréstimo. Tal declaração de Logan se ampara no fato de que a SOFR recentemente alcançou a sua máxima histórica e o spread entre ela, que é determinada pelo mercado, e a taxa sobre a ferramenta de recompra reversa, que é determinada pelo Fed, tem aumentado consideravelmente desde o final de novembro, o que, segundo Logan, é um indicativo de que há um aumento na procura de empréstimos por parte dos bancos americanos. Coincidentemente ou não, foi justamente durante este período que houve uma disparada nos empréstimos emergenciais realizados pelo Fed através do BTFP, ferramenta criada logo após a quebra do SVB em março do ano passado, para fornecer liquidez ao sistema financeiro. Tal fato também colocaria em xeque o fim deste programa, visto que a previsão oficial é de que o BTFP seja encerrado em março deste ano. Seja como for, é notório que a liquidez presente no sistema financeiro está se reduzindo como consequência do aperto monetário mais rígido das últimas décadas, e sinais de que algo está fora do lugar começam a surgir. Entretanto, o Fed não quer repetir os erros de 5 anos atrás, e fará de tudo para dar uma sobrevida à narrativa de que estamos presenciando um pouso suave da economia americana. Principalmente se levarmos em conta de que 2024 é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, e a pressão sobre o Fed será enorme. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.